Uma ótima reunião para nós, um bom dia. Iniciando a nossa live de estudos da doutrina espírita, nós trazemos hoje, olha, Paiva Neto, 101 lições de sabedoria espiritual, e a reflexão é a número 1. A felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Vou repetir. A felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Quem gostaria de comentar? Aline? Estou ouvindo. Tá bom. Sheila? Eu acho que tem a ver com a alegria da gente conseguir, mesmo sem ter mesmo tendo o véu do esquecimento, né? Da gente conseguir realizar a nossa programação, né? Espiritual, que é essa promessa que a gente faz no céu, né? Que nós espíritas entendemos como uma programação terrena, né? Quando a gente encarna, a gente tem uma programação para viver. Aquilo que a gente se compromete lá em cima a viver aqui para que a gente possa evoluir, né? Então, é sempre uma alegria conseguir cumprir alguma coisa dessa programação. Então, a gente se sente feliz, ainda que a gente não lembre, é alegre, a gente sente, a gente lembra sem lembrar. É isso mesmo. E assim, como entender isso, né? Como a gente entende, mas como perceber sem lembrar? Como perceber o que nós precisamos fazer? O que é que nos move? Como é que nós percebemos? Aí eu arrisco dizer que é por meio da intuição a gente pode perceber, por meio dos nossos desejos, né, que nos movem, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, a gente sente, é a gente que sente o que a gente precisa cumprir, o que a gente precisa fazer, mesmo inconsciente, a gente sente, né? E se a gente vai por esse caminho das intuições e dos nossos desejos, a gente vai ficar feliz aqui na Terra, né? Agora, se a gente se desvia por outros interesses, por exemplo, vou fazer algo que dê dinheiro, não quero fazer isso aqui não, que isso aqui não dá dinheiro, não põe feijão na mesa, não vou fazer nada disso. E aí a gente se torna, talvez, uma pessoa bem-sucedida, porque essa outra profissão realmente dá status sociais, dá dinheiro, enfim. E aí eu posso ser bem-sucedida, mas infeliz. Então, eu gosto muito do Paiva Neto, porque ele é muito certeiro, sabe? Quando ele diz, a felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. O que nós prometemos, nós não sabemos. Mas, como a gente também não está só, os nossos invisíveis estão presentes, eles nos intuem, eles dizem para a gente, né? De uma certa forma, eles dizem. Do jeitinho deles, eles chegam junto e a gente descobre o que a gente tem que fazer. Aí eu sempre lembro do Vitor, né, que o Vitor sai com cada uma para mim. Primeiro ele fala assim, eu não quero
ele estava começando com música. Não quero saber de música, porque eu decidi ser um lutador. Aí me pediu para matricular na academia de jiu-jitsu, eu matriculei tudo. Mas antes ele tinha falado assim, eu não vou dizer nunca mais o que eu quero fazer. Eu vou deixar, eu vou viver, eu não sei. Quando me perguntarem, eu vou dizer, eu não sei. E, de repente, ele muda. Vem outra inspiração, vem outra intuição. Eu acredito que uma hora a pessoa se acha naquilo que ela... né? E aí é muito interessante a gente trazer os educadores para essa conversa e os pais para aprenderem a respeitar essa fala, esse impasse, principalmente na adolescência, porque na adolescência é um período muito conturbado, porque a pessoa não é mais criança, também não é adulto, sabe o que quer, na mesma hora não sabe o que quer, e assim isso acontece com a gente, só que a gente não verbaliza. Mas a gente também tem esses impasses. Vou, não vou, faço letras, faço ciência, o que eu vou fazer? Até que a gente começa um curso, estou falando de jovem dentro da faculdade, aí muda, vai para outro, aí de repente muda, vai para outro, e a gente não consegue, os pais, os educadores não conseguem entender que faz parte da busca daquilo que a gente prometeu no céu. Essa é uma busca desse entendimento, né? Agora, como fazer os pais compreenderem e como fazer os educadores também compreenderem isso, né? Porque, geralmente, a gente puxa o adolescente para nós. Assim, eu sou médica, minha filha vai ser médica. Eu sou militar, meu filho vai ser militar. A gente está puxando, né? Mas será que a gente não está contrariando isso que foi prometido no céu, né? Então, olha, quantos entraves, e isso eu estou falando de trabalho, e tem outras questões, né? Da arte. Eu conheço uma menina que estudou piano muitos anos, e de repente a mãe guiou ela no outro caminho, ela largou o piano, e ela está numa outra profissão, está bem sucedida, mas está muito infeliz. Não quer voltar por causa do salário que recebe aqui, nessa outra função, e aí, mas cadê a felicidade? Foi isso que ela prometeu lá no céu? Ou também pode acontecer de prometer algo no céu e a pessoa ter bastantes obstáculos na vida dela, né? Talvez isso seja uma prova para ela. Enfim, é muito complexo e é simples. A gente prometeu no céu. E aí a gente faz uma coisa, Sheila, que não dá dinheiro, que não dá status, não dá para a gente dividendos políticos, que a família cai em cima, chamando a gente de boba, que não quer nada na vida, né? É assim, mas nosso planeta é isso. Pois é, Paiva Neto, a felicidade na Terra consiste em realizar aquilo que a gente prometeu lá no céu. Então, presta atenção no que você mais deseja fazer na sua vida. Você prometeu lá no céu. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, hoje a gente vai finalizar a biografia de Kardec. Finalizar no livro, né? Que tem muito a contar dele, não está tudo aqui, né? No livro, o que é o Espiritismo. Então, a gente chegou na partezinha aqui, final, no finalzinho dela.
Então, vou fazer a leitura. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. Eis aqui, a título de lembrança, o que a esse respeito escrevia o senhor Pagès de Noyes, no Jornal de Paris, de 3 de abril de 1869. Então, é uma escrita desse senhor Pagès. Ele diz o seguinte: aquele que por tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso, sob o pseudônimo de Allan Kardec, chamava-se Rivail, e morreu na idade de 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio da sala das sessões, a que há tantos anos ele presidia. Vimo-lo com o semblante calmo, como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende, e que, tranquilos quanto ao resultado de sua vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonara. Resignados pela fé em uma vida melhor e pela convicção da imortalidade da alma, inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados que, ainda na véspera, lhes falavam a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação do além-túmulo. O espírito Allan Kardec veio dizer-lhes quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais dos que o haviam precedido no além-túmulo tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se, entre aspas, o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de desaparecer. Abandonando o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas. Preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros mais jovens, intrépidos, deveriam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por suas convicções. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo por que se partiu o instrumento? E por que consagrar uma linha a esses fragmentos de hora em diante mergulhados no turbilhão imenso das moléculas? Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda,
a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito, a paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente, para não ver senão a irradiação do futuro. Allan Kardec terá, com suas obras, fundado o dogma pressentidos pelas mais antigas sociedades. Seu nome é apreciado como o de um homem de bem, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O Espiritismo destrói muitos abusos, reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje. O amigo que os deixa, porque o nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, o primeiro tributo a essa inferioridade do nosso organismo. O pensador ergue a cabeça e, através desse mundo invisível, que ele sente existir além túmulo, estende a mão ao amigo que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias e os corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem por bem da grande causa. Essa morte, que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo esse imenso vácuo que é o materialismo, que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. E aqui termina a escrita desse senhor, né? Senhor Pages, e tem um pedacinho só que eu vou ler. É um ponto sobre o qual não atraí a vossa atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam, aqueles para quem o reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador e a essa alma grande varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, é isso? Esse cemitério, pronuncia aí em francês, para o povo saber, porque eu não sei. Tá certo, dona Vilane, Père Lachaise, é isso mesmo. Tá, mas é assim, esse père aqui, ele significa padre? É pai, père. Pai, tá. Muito bem. Em Paris, sob modesta lápide erigida pela piedade dos discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto: minhas senhoras, meus senhores, honra e glória a Allan Kardec.
Podemos conversar. Já que a senhora sempre provoca, eu vou provocar a senhora, então. Que a senhora... Como é que chegou para a senhora, dona Vilane? Como é que chegou para mim? Porque aqui você pode fazer uma síntese, né, de tudo que foi estudado a partir do momento que a gente elegeu esse livro e que encontrou essa biografia tão extensa, né? Apesar de que muito extensa, mas não de estudo de Allan Kardec, não cabe, né? Não cabe no livro, talvez, com certeza deve ter a biografia dele num livro assim, bem grosso por aí, né? Mas o que chega para mim é que Allan Kardec, quando ele reencarnou aqui no planeta Terra, ele... Gente, é muito interessante isso, quando a gente faz assim. Ele captou a história a felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Então, Allan Kardec, ele prometeu lá no céu que ele viria codificar a doutrina espírita. E ele assumiu isso, mas ele assumiu consciente de que seria exposto a todo tipo de incompreensão humana, porque o ser humano é uma gracinha, é uma criancinha, né? E quando então ele nasce num berço confortável, entre intelectuais, que seria a preparação dele para essa missão da codificação da doutrina espírita. E ele, como cientista, como linguista, enfim, chega para ele essa história das mesas girantes, e ele, como filósofo, cientista, um homem culto, ele não poderia jamais acreditar que uma mesa falasse. Então, o que chegou para ele é que, por trás daquela mesa, tinha uma inteligência. E que inteligência é essa? Aí começaram as pesquisas. Então, ele sofreu todo tipo de provocação, que eu estava falando agora há pouco, quando a gente está fazendo uma coisa que não dá dinheiro, o que acontece? Começa na família a brincarem com os nossos sentimentos. Então, isso aconteceu com Kardec, porque no finalzinho aqui fala que ele sofreu todo tipo de insulto, negação, né? A Aline, infelizmente, faltou algumas, mas eu sugiro que ela leia a doutrina, a biografia de Kardec, porque lá você vai ver que ele, mesmo tendo nascido num berço afortunado, ele perdeu tudo. Ele morava numa casa de fundos, numa situação muito precária, e foi aí, né? E ele arcou o dinheiro que ele ganhava com a produção dos seus livros, ele investiu tudo na doutrina espírita. Inclusive, os passeios deles, né, para divulgar a doutrina, ele foi acusado de estar usando o dinheiro da associação. E o que é mais interessante é que Kardec não se defende. Ele segue. Eu acho isso fantástico. Alguém falou que você é isso. Às vezes a gente recebe assim um telefonema, assim, fulano falou que num tal tempo você fazia assim, assado. E eu falo, minha filha, está tudo certo, vamos seguir, né? Então é isso. O que chega para mim é que Kardec é uma alma daquelas que vêm para o planeta, que não precisam vir para esse planeta,
mas que vem com uma missão para erguer os homens, para ajudá-los. E a missão de Kardec era dizer o seguinte: olha, a morte não existe. A morte não é um ponto final, né? É uma reticência, a gente continua vivo. E isso tem ajudado a muita gente, a começar pelos discípulos dele. Então, chega para mim, é isso, que ele é uma alma, ele é, né? Dizem que Chico Xavier foi Allan Kardec, né? Diz que um senhor chegou para o Allan Kardec e falou assim, chegou para Chico Xavier e falou assim: Chico, por onde anda Allan Kardec? Aí ele respondeu: trabalhando muito, meu filho, trabalhando muito. Ele mesmo estava trabalhando muito, né? Então, Allan Kardec, para mim, ele é considerado um trabalhador da primeira hora, que nos deu exemplos fantásticos e que a gente deve cultivar e espargindo aí, né? Divulgar a doutrina espírita também é caridade. Vamos divulgar a doutrina espírita, porque quem tem um exemplo maravilhoso, exemplo de Kardec, né? E é muito bom também a gente começar, para os principiantes, né? Começar o estudo da doutrina espírita a partir de Kardec, das obras de Kardec, né? Então, a gente tem aí o que é o Espiritismo, a gente tem, me ajuda, viu, Sheila? Tem o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas, que são escritos, né, de Kardec, foram publicados depois que o céu e o inferno também, né? É isso. É assim que chega para mim, essa alma exemplar que foi incompreendido, como todas as pessoas que trazem boas novas. Se a gente pensar em Jesus Cristo, em tantos outros homens e mulheres foram apagados, foram ultrajados, né? Se a gente trouxer, a gente vai passar a manhã toda trazendo nomes de quem não foi compreendido, né? Mas o importante é que quem cumpriu o que fez aqui, quem fez aqui o que prometeu lá no céu, fica nos anais da história da terra e do céu. E aqueles que ultrajaram, que maltrataram, que levantaram falso, enfim, a gente não sabe o nome dessas pessoas. Eu queria compartilhar uma experiência que aconteceu, acho que uns 2 meses atrás, né? Eu tive a oportunidade de frequentar um culto de Umbanda, né? E eu não sabia muito bem o que ia acontecer, porque lá tem um sincretismo que eles também agora fazem uma vez por mês, junto com o kardecismo, né? Então, para mim, foi muito interessante ver essas duas falanges, né? Quer dizer, essas imensas falanges, mas que tem esses 2 nomes, trabalhando juntas, né? E aí, quando a gente precisa muito, né, do plano espiritual, a nossa família, mas o quanto os desencarnados também precisam. E aí é como a senhora falou,
às vezes esses trabalhos, né, eles não têm realmente status, as pessoas que estão lá às vezes estão super endividadas, estão morando no fundo do quintal, estão passando necessidades também, mas estão ali trabalhando, doando seu corpo, seu espírito, sua mente, do jeito que tá, até os visitantes, né, a gente sente que também tá trabalhando, né, eu me senti trabalhando, só que eu falava, meu, eu não sou digna disso, né, aí eu lembro que um pensamento veio, mas isso não é hora de ficar questionando, a gente não tem tempo, é uma horinha aqui, ainda tomei uns presta atenção, assim, com bastante firmeza, mas com respeito, com carinho, assim, sabe aquele... Às vezes a gente também tem que desmistificar o que é também a agressividade, né? Às vezes as pessoas... imagina, os espíritos têm pontualmente para te falar uma coisa então eles não vão te pegar no colo e te ninar, isso tem um tempo, é um processo. Então ali naquele momento eu falei, olha, eu preciso estar mais atenta, sabe, ao que é o meu pensamento, ao que é algo que tá me dizendo, tanto as coisas boas, tanto quando é uns pensamentos que deixa a gente para baixo, que deixa a gente assim, se sentindo sempre inferior, se sentindo sempre em comparação. Tem uma questão da estrutura que é social, nossa sociedade é sim comparativa, deixa a gente muito mal, desenvolver esses papéis sociais também, quando a senhora falou no começo, né, a gente teve acordos, e aí fica difícil aqui nesse plano, pelos obstáculos, que eu vim fazer aqui, né, qual que é o meu eixo, porque esses obstáculos, eles também vão impedindo, mas talvez nossa missão não seja essa grandiosa que vai ficar para a história da humanidade. Claro, tem pessoas que estão nesse momento, que precisam estar, mas talvez é algo pontual, que não tem todo esse glamour, mas que não deixa de ser algo importante tanto quanto, né? É apenas diferente. E aí eu acho que nessa questão, né, o ego também, que é uma parte muito importante nossa, aprendeu muitas coisas, né, sobre essa educação que maltrata a gente, né? E aí quando o nosso ego leva esses presta atenção, a primeiro momento a gente vai fazer birra, vai questionar, mas é importante, a gente é uma criança mesmo, a gente é um bebê aqui, assim, então assim, a gente tem mesmo nossas limitações pela idade, eu não digo nem idade física, né, porque eu vejo crianças tão sábias, eu vejo pessoas com mais idade falando umas coisas que eu falo, não é isso, porque cada um tá no seu processo, cada um tá no seu estágio, e tá tudo bem, assim. Então, eu só queria compartilhar essa experiência, que foi muito marcante, assim. Obrigada, Aline. Olha, tem muitas casas que já fazem isso, viu? Fazem na cidade Dutra. Eu fui visitar uma casa assim, muito bonita. A primeira coisa que eles fazem lá é ler um texto da Bíblia, faz uma interpretação, isso todo mundo vestido ali de branco, tudo, né, os tambores, tudo ali, mas tem aquele momento da Bíblia. Aí tem dias que é o Evangelho segundo o Espiritismo, há um momento de evangelização. Aí depois começam os batuques, né? Que é para o transe dos espíritos, né? E aí depois eles começam a atender um por um. Aí tem toda uma organização por fora que dá um número, é chamado pelo número, né? Você não passa... você não escolhe o médium para falar. Então, é o número. Então, você vai pelo número, a pessoa vai chamando. Muito bonito. Eu não sei se mudou, mas é um trabalho muito bonito, porque tem aquela coisa do aconselhamento, né, do que os médiuns incorporam e fazem o aconselhamento com as pessoas,
Mas antes tem uma evangelização. Então, tem muita gente fazendo isso. Porque a gente está começando a compreender que a gente não pode se separar em nome de Deus, né? As religiões são a representação de Deus aqui na Terra. Então, a gente não pode se separar em nome de Deus. Então, as pessoas estão fazendo juntas mesmo, né? É isso. Quem gostaria de falar mais? Adoro ouvir. Lindamente. Eu não tenho muito o que contribuir. É só endossar mesmo isso de fazer junto. Pouquíssimas vezes, ressaltando aqui, pouquíssimas vezes a gente viu o termo religião ao longo do estudo biográfico de Allan Kardec. Então, hoje a gente viu uma vez, narrado por outra pessoa. Pouquíssimas vezes a gente vê o termo religião associado ao espiritismo, que ele deve ser uma ferramenta, né, associado a qualquer religião. Então, uma forma de conhecimento do plano espiritual, como bem disse a Aline, né, então a gente precisa conhecer o plano espiritual, a gente precisa conhecer como funciona. Então, o espiritismo seria essa forma mesmo codificada de entendimento dessa inteligência que fazia as mesas girarem e que moveu, né, a programação de vida desse ser de luz que foi Allan Kardec, que é tão cuidadoso que, salvo engano, pelo que eu entendi, logo após o desencarne veio comunicar, né, aos seus o que aconteceu, como foi, né, por uma questão de cuidado mesmo, assim, né, e achei bem bonito isso, assim, porque é, é, é isso, é afeto, né, com quem fica, assim, e se ele podia fazer isso, porque às vezes não há possibilidade, mas se há possibilidade, é uma coisa muito, muito gostosa para quem fica saber um pouco de quem foi, né, então é muito disso, assim, que a gente possa congregar mais, assim. Eu lembro que no meu batizado, meu nome é Sheila, em homenagem à irmã Sheila, né? Minha mãe era muito amiga do bispo. E ele sabia porque meu nome era Sheila, em homenagem. E minha mãe já era espírita, já tinha passado pela Umbanda, já tinha passado pelo Candomblé. E ele pediu uma salva de palmas. Ele era alemão, ele sabia da história. E ele era muito congregador. Ele ia para o centro espírita, ele ia para o centro de Umbanda, ele ia para o centro de Candomblé. E ele era bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, fundou hospital, ele era alemão, muito assim, mas ele era muito uma mente aberta. Ele, no meio do, né, do processo de batismo, ele pediu uma salva de palmas para Santa Sheila. Ele estava falando de irmã Sheila, que é santa em outra encarnação pela Igreja Católica. Se for olhar, né, que é Santa Joana de Chantal, na biografia dela. Como assim conta que Chico é a reencarnação de Kardec. E você vê como anda trabalhando, como trabalha muito, como assim que desencarnou, veio dar notícias pelo cuidado, e logo depois, porque poucas décadas depois, ele encarna como Chico, né? Então, assim, para continuar o trabalho, e vai encarnar novamente, porque tem um trabalho, salvo engano, de 200 anos no Brasil, uma programação, que eu li sobre isso em algum lugar, que ele ainda tem uma encarnação aqui, programada. E aí as outras podem ou não acontecer, mas programada ele ainda tem uma. Então, é isso. Temos muito a aprender com esses seres de luz que vêm para congregar, que vêm para mostrar para a gente que a gente pode ser junto, que ainda que chamem, enfim, que nos chamem de idealistas, utópicos, enfim, se a gente tem a nossa verdade, a gente segue a nossa verdade e vai ter sempre alguém para caminhar junto com a gente.
porque Kardec também tinha que encaminhar-se com ele. E às vezes só precisam ser bons, não precisam ser muitos. Como diz Dona Vilane, a história conta depois, né? Assim, o importante é que a gente se satisfaça com as nossas verdades interiores. E cada um responde por si, né? A gente tem que estar preocupado em responder por a gente, assim. Será que eu estou sendo coerente comigo? Acho que Kardec vem realmente ao encontro da nossa mensagem de abertura. Será que eu estou sendo coerente? Será que eu estou sendo feliz, assim, realmente, na minha existência? Ou eu estou fazendo o que os outros querem que eu faça, simplesmente? E isso me satisfaz realmente na alma? Um grande desafio, né? Olhar para a nossa trajetória. É um grande desafio, minha filha. Enfim, a gente vai seguindo a nossa intuição, né? E de vez em quando uma grande inspiração, né? Eu falo assim, mas eu fiz isso mesmo? Será que foi eu que fiz? Porque é tão grande para nós, né? A gente se sente tão pequeno. Mas, quando a gente chega aqui, a gente ganha. A gente não chega só, né? A gente tem um anjo da guarda, a gente tem um mentor espiritual da nossa encarnação, a gente tem aqueles que dizem para nós a profissão, né? E que caminham conosco enquanto a gente realiza, né? Até o momento último da nossa vida, né? Quiçá do lado de lá, se continue. Né? Muito bem, agora chegou aquela horinha da gente ler o Evangelho e fazer aquela prece pequenininha. Quer fazer, Aline? Uma prece pequenininha para a gente ler o Evangelho? A Aline está com problema na internet. Ah, peraí, que eu tava com o microfone desligado. Tá. Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Tá. Eu vou fazer a oração da harmonia, que eu recebi um folheto lá no centro espírita que eu fui, aí tem algumas preces, né, para fazer também junto com o Evangelho. Aí tem a oração de São Francisco de Assis, oração do perdão, a prece de Cáritas e a oração da harmonia. Eu vou ler a da harmonia para a nossa prece de hoje, tudo bem? Ou vocês querem? Não, tá ótimo a oração da harmonia, tá ótimo. Tá bom. Senhor, desce sua luz em meus caminhos. Mostre-me a possibilidade harmônica oferecida pelo Senhor, meu Pai, a este momento. E assim faça-se a sua ação sobre o meu destino e de todos os envolvidos, para que possamos continuar a trilharmos o caminho da evolução. Haja sempre harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade entre todos nós. Que cada um de nós reconheça-se no outro a grande luz divina e que nossos pensamentos e atos reflitam essa luz em nossos corações. Com humildade e fé, agradecemos ao seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o capítulo de hoje do Evangelho, deixa eu mostrar, né, que eu sempre faço isso, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é amar seus inimigos. Amar seus inimigos. Amem os seus inimigos. Eu fico pensando nisso, sabe? Como seria, ou como é
Como é que é isso, esse comportamento de amar os inimigos, né? E o tópico é Santo Agostinho, Paris, 1862, item 12. Só tem um item, né? Então, vou fazer a leitura. O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como prova de coragem física e de desprezo pela própria vida, mas é indiscutivelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida, e o duelista não tem coragem para suportar as ofensas. O Cristo disse: é preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita, do que para se vingar de uma ofensa. O Cristo também disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: coloca a sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Assim falando, Jesus condenou o duelo para sempre. Meus filhos, que coragem é essa, nascida de um temperamento violento, homicida e colérico, que reage à primeira ofensa? Que grandeza pode possuir a alma daquele que, ao sofrer uma ofensa, quer lavá-la com sangue, mas que ele trema, porque sempre, no fundo de sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, o que você fez com seu irmão? E ele responderá a essa voz: foi necessário derramar sangue para lavar minha honra. E a voz então lhe dirá: você quis salvá-la diante dos homens pelo pouco tempo de vida que ainda lhes restava, na terra, e não pensou em salvá-la diante de Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo precisará lhe pedir pelas ofensas que tem recebido de você? Além de feri-lo com os espinhos e a lança, ainda o pregou na cruz infame, fazendo com que ele escutasse as zombarias que lhe foram dirigidas. Após tantas ofensas, que reparação ele lhe pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos, tal como ele: perdoem e rezem por aqueles que insistem em ofendê-los. Amigos, lembrem-se desse princípio. Amem-se uns aos outros. E ao golpe desferido pelo ódio, respondam com um sorriso. E à ofensa com o perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vocês, pois serão chamados de covardes. Elevem a cabeça bem alto e mostrem que sua fronte também não tem medo de ser coroada com espinhos, a exemplo do Cristo. Que a mão de vocês nunca sirva para ser cúmplice de um homicídio, que tem a falsa aparência de honra e que, na verdade, não passa de uma manifestação de orgulho e amor próprio. Ao criar o homem, Deus não deu a ele o direito de decidir sobre a vida ou a morte de seus semelhantes.
Ele só deu esse direito à natureza, para que ela possa se reformar e se reconstruir. Quanto a vocês, nem sobre o próprio corpo possuem total domínio. Assim como o suicida, o duelista também estará manchado de sangue quando comparecer perante Deus. E tanto para um quanto para o outro, a justiça divina reserva longos e dolorosos anos de sofrimento. Se Deus, através de Jesus, ameaçou com a sua justiça aquele que dissesse raca a seu irmão. Esse raca aqui a gente pode entender como desprezível, né? Uma pessoa desprezível. Que pena severa não estará reservada? Eu vou repetir isso aqui. Se Deus, através de Jesus, ameaçou a sua justiça, aquele que dissesse raca a seu irmão, que pena severa não estará reservada para aquele que se apresentar diante dele com as mãos sujas do sangue do seu irmão. Olá, Regina, bem-vinda. Oi, gente. Amadas. Oi. Oi. Tô aqui. Quem gostaria de começar a comentar essa reflexão de Santo Agostinho? Quer comentar, Aline? Eu estava pensando aqui, porque acho que esse tema já foi bem recorrente aqui, né, no encontro. Eu tenho muita dificuldade de perdoar, assim, muita. Acho que todos nós, né? Mas eu fico pensando assim, tem que amar muito a si mesmo para poder amar e perdoar o inimigo. Então talvez falte amor próprio. E aí como é que eu vou perdoar o outro? Porque eu também sou falha, eu também posso ter um relacionamento abusivo comigo mesma, eu também posso me depreciar, né? Então eu também posso ter esses tipos e então se eu não consigo me perdoar, então tem alguma questão aí, assim, mas aí eu compartilho sem um viés de elaboração para que a gente possa refletir, porque tá bem nebuloso, assim, esse pensamento. A Regina chegou no finzinho, mas se quiser falar, a gente está falando sobre o duelo e o suicídio. Eu vou repetir, Regina, só para você falar, vou repetir só as falas de Jesus aqui, tá? É preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita do que para se vingar de uma ofensa. Outra citação de Jesus, coloca a sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. É tipo a lição da vida, né? Já deu a dica e a gente fica protelando, a gente esquece, né? Porque a gente está tão distante, né, da gente mesmo, como a Aline falou, às vezes a gente está se maltratando e está achando que está na razão, né? Não perdoar, é isso, é não se conhecer. Então, quando ele fala pela espada que você fere, você será ferido, mais ou menos isso, né?
É, é a espada que a gente crava no nosso próprio peito. É não se amando, não se conhecendo. Porque quando você se conhece, conhece a ti, que você vai conhecer muitas outras coisas, e talvez o todo, e a gente fica no ego ali, ó. Fica ali no ego. Para mim, sempre é o ego que está atrapalhando a evolução, né? E a gente não consegue dar a outra face. Imagina, dar a outra face, né? Como assim? E acho que também não é você se vitimizar, né? Da outra face. Às vezes, dar outra face é virar e seguir o seu caminho e não carregar aquele tapa na cara por muito tempo, né? Então, assim, é esquecer um pouco, é tentar não carregar aquele peso mesmo. É bem isso. É difícil, mas é mais difícil conviver com esse peso do não perdão. É muito mais difícil. Só que a gente percebe no final, né? Lá no final da vida você percebe que poderia ter sido mais leve. Poderia ter sido mais leve. E aí já é um pouco tarde, porque a maturidade também ensina muita gente, né? A maturidade ensina muita gente que essa pressa da gente querer viver e não perdoar e passar por cima e passar por cima de si mesmo e nem perceber, né? Faz a gente um dia se arrepender. E acho que aí vem remorso, e às vezes o não perdão é o remorso também da gente mesmo, com a gente mesmo. Então, essas duas falas são muito lição de vida mesmo. É o que eu senti. Obrigada, Regina. Sheila. Eu acho também que dar outra face não significa dar o outro lado do rosto para a pessoa te bater de volta. Dar outra face talvez seja algo metafórico. Dar outra face é a outra versão de si. É a versão que você trabalhou, que você aprendeu, que você evoluiu. E aí é isso. É por isso que a gente precisa ter esse amor próprio. Essa outra face, né? Que a gente desenvolve ao longo do caminho. Interessante, muito interessante. Sheila. Eu concordo com o que a Aline e Regina colocaram. Acho que vai ao encontro tanto do que Kardec quanto que a mensagem inicial colocaram. E tem um trecho que eu quero destacar aí, que é que Jesus fala que a gente precisa escolher entre o tempo na terra e o tempo no céu. Em um determinado momento, né, a gente precisa escolher algo assim. Então, é mais corajoso escolher viver bem aqui para viver bem lá. Então, isso faz parte de amar a si mesmo. E a gente só consegue amar o outro de fato se a gente amar a si mesmo. Assim, não tem como a gente amar o outro sem amar a si mesmo. E amar como um compromisso mesmo de evolução. Amar como um compromisso de evolução, como ter um compromisso de evolução com a gente mesmo. E ter um compromisso de evolução é estar comprometido com a minha programação, fazer aquilo que eu vim fazer aqui, contra tudo e contra todos, fazendo concessões eventualmente, claro, porque eu não vou conseguir cumprir tudo, porque o mundo é o mundo, a gente sabe, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, temos nossas fraquezas. Mas na medida do possível, ser coerente com quem a gente é. E ser coerente com quem a gente é amar a gente como a gente é. E amar a gente como a gente é amar o outro.
e automaticamente a gente vai transferir esse desejo de evolução para o outro. Porque nós também somos outro, que a gente não conhece. Então, o duelo começa dentro da gente mesmo, quando a gente aniquila ele dentro da gente mesmo. Quando a gente para de brigar com quem a gente é, como a Regina falou, né, com essa pressa, passando por cima de quem a gente é. O que é passar por cima de quem a gente é? É duelar com quem a gente é. É aniquilar uma parte de quem a gente é. Por que eu preciso fazer isso, sabe? Porque o mundo diz que eu preciso fazer uma escolha agora, porque o vestibular é agora. Então, é agora que eu tenho que fazer essa escolha. Porque eu tenho que casar agora. Porque eu tenho que ter filho agora. Porque eu tenho que isso agora. Porque eu tenho que ir aquilo agora. Sabe? Então, o mundo vai colocando a gente em uma série de imposições que muitas vezes vão contra a nossa programação. E a gente precisa estar atento a isso. E aí é aquilo que a dona Vilane fala. É a intuição. Eu tenho que entender a minha intuição, porque ela vai me impedir de duelar comigo mesmo. Entendendo que há muitas informações dentro de mim. E muitas vezes eu sou porque eu estou duelando comigo mesmo, né? Com essas informações dentro de mim. E o outro é uma extensão. Né? Eu olho para o outro, é isso. Às vezes é muito mais fácil a gente simplesmente perdoar. Mas é difícil pra caramba. É muito difícil. É muito complicado, porque a gente é ensinado que a gente precisa sair por cima, que a gente precisa isso, que a gente precisa aquilo, porque às vezes a pessoa machuca a gente numa ferida muito elementar, né? Enfim, muito básica, nossa, psíquica, muito básica. Por vários motivos. E porque a gente não se perdoa mesmo, a gente não se ama, né? Então, basicamente, a gente é ensinado a não se amar muito cedo. Por isso Jesus é tão revolucionário quando ele diz: amai os vossos inimigos. Que amar os vossos inimigos, em tese, é amar a si mesmo. Que amando a si mesmo, você vai amar os vossos inimigos. E vai acabar o duelo, vai acabar tudo isso. Então, e a gente vai ter qualidade de vida aqui e lá, como teve Allan Kardec, e como é para termos todos nós, né? No sentido da gente ter felicidade de cumprir a nossa programação e não perder tempo, né, com essas práticas que eram tão corriqueiras, que ainda são corriqueiras de uma maneira metafórica. Acho que é isso. Acho que é isso. E ele fala aqui também ele fala no finalzinho da mensagem, do suicida, né? Ele junta o duelista e o suicida. E aí a coisa fica mais complexa, né? Porque o suicida, que é considerado na doutrina espírita, é um estado de pressão sobre si mesmo, do suicida, né? E que ele tem uma desencarnação muito conturbada, porque a pessoa estava conturbada, porque na realidade a pessoa não queria se suicidar, ela queria se evadir daquela circunstância, daquela situação. Se ela tivesse tido a ajuda de alguém para sair daquela circunstância, ela não teria se matado. E essa circunstância pode variar. Pode ser uma dívida que a pessoa contraiu, que acha que não vai conseguir pagar, então ela se mata, ela foge. Pode ser uma relação abusiva, com o marido, com a esposa, com o vizinho, com o amigo, seja lá com quem for, e ela se mata para sair dessa situação. Ela pode estar sendo vítima de perseguição no trabalho, ela pode ser vítima de circunstância quando a pessoa ela levanta um falso sobre a pessoa e a pessoa tem um medo
das consequências. Então a pessoa se mata. Mas na realidade a pessoa não quer se matar. E a pessoa se mata porque ela se sente só. E nós temos uma tendência a deixar o outro só. Principalmente hoje, que a gente tem uma imensidão de redes sociais, existem pessoas que querem estar em todos os canais, participar de tudo, e passa a ter uma vida virtual. Essa vida virtual é primeiro lugar, a vida real fica para segundo lugar. Então, a gente corre um risco muito grande eu acredito que já está acontecendo, de doença mental. Por quê? Nós saímos de uma pandemia, de uma situação política que não houve bom senso para lidar com essa pandemia. Nós tivemos perdas de pessoas queridas, nós tivemos perda dos nossos negócios, né, que é os empreendedores. Quando eu ando em São Paulo, eu sinto uma tristeza tão grande que eu vou olhando as portas que estão cerradas. Aí aqui era bazar de não sei o quê, aquilo ali era um pessoal que fazia concerto, aquele não sei o quê. Cadê? Umas pessoas morreram, mas outras não tiveram condições de se manter em pé nos seus negócios. Então, a nossa responsabilidade em divulgar a doutrina espírita, ela dobrou, triplicou, quadriplicou. A gente precisa divulgar a doutrina espírita. E para divulgar, a gente precisa estudar. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando para divulgar. Porque nós tendemos a ser o período mais difícil para a nossa mente. Ela não suporta tanta dor, tanto sofrimento, se não houver uma rede de apoio. Todos nós precisamos fazer parte de grupos para termos uma rede de apoio. Para a gente, na hora do desespero, olhar quem eu vou ligar. Ligou para um, não atendeu, ligou para o outro, estava ocupado. Alguém vai atender que você precisa conversar. Precisa ser encaminhado, né? Porque é muito fácil dizer que o suicida vai ficar na erradicidade, sofrendo, até chegar o momento que terminaria a programação dela. Eu acho isso tão forte, tão cruel, que a pessoa, na realidade, ela não quer se matar. Mas o sofrimento dela é tão grande que ela não vê outra saída, né? Então, cada pessoa que se suicida, nós somos uma sociedade. Nós somos uma sociedade. Nós temos nossos líderes macro, né? No macro e no médio e no pequenininho, microscópico, existem lideranças. Então, a gente precisa se provocar uns aos outros a olhar em volta, porque às vezes é dentro de casa que está a dor. E exatamente porque está dentro de casa, a gente não valoriza essa dor. A gente não se importa com essa dor. Porque as famílias, ou elas são ligadas por um infinito amor, ou elas são ligadas para resgatar. São inimigos que não sabem que são. Então, é aquela coisa que faz críticas, que ultraja, que não ajuda, né? É muito difícil. É tudo muito difícil. Então, quando alguém se suicida,
essas lideranças, elas são responsáveis por esse suicídio. Elas também devem ficar amargando lá sofrimento. Porque ninguém se mata. Eu acredito que o suicídio é uma morte matada sem armas, mas com armas da falta de compreensão. Quando a liderança não cuida para que haja essa rede de apoio, e quando as pessoas que estão envolvidas ali estão só envolvidas, mas não estão comprometidas umas com as outras. Então, quando alguém se suicida do grupo, é porque não estava havendo essa rede de apoio, essa compreensão. Mas a gente também não pode carregar culpa. O que a gente tem que carregar é responsabilidade. Existem casos que nós não vamos dar conta mesmo, que são pessoas que já estão psiquicamente assombradas e que pode-se fazer o que se fizer, a pessoa vai cometer o suicídio. Então, a gente não deve sentir remorso e culpa de quem se suicidou. A gente deve ter consciência tranquila que a gente tentou, que a gente ficou junto. Eu lembro de um professor, ele era psicólogo, e ele era professor de arte. Muito bom professor. Era psicólogo, então ele sabia muito como lidar com os adolescentes e tudo. E na sala dos professores, que é o Vale das Lamentações, ele contou para mim da situação dele, que ele tinha um irmão, morava junto, mas o irmão foi embora, o cachorro morreu e ele estava só. E aí eu lembro que eu marquei consulta com o psiquiatra no Hospital do Servidor Público Estadual. No dia da consulta eu peguei o meu carrinho, meu paliozinho de 1800 e não me lembro, levei para o psiquiatra. Aí vamos correr atrás da medicação. Não era o nome dele, meu Deus. Eu lembro, inclusive tem um poema para ele no livro Varal. Nossa, esqueci o nome dele. Que tem o Pena e tem ele. Eu vou achar, depois eu falo para vocês. Então, no dia que ele faleceu, que nós fomos para o enterro dele, a minha diretora falou assim para mim: você tentou, não foi? Eu falei: foi. Então, dever cumprido. Não consegui, mas eu tentei. Né? Nossa, eu estou querendo lembrar o nome dele, que está no livro, e não consigo lembrar, meu Deus. Só que eu vou achar e eu mando no grupo o poema. Tá bom? É isso. Agora, é muito fácil dizer, não se suicide, não, porque se você se suicidar, você vai ficar sofrendo do outro lado. A pessoa não tem nem condições de compreender isso. E nós temos uma facilidade muito grande de dar conselhos. Não é de conselho que a pessoa precisa naquele momento. Precisa da tua companhia. Ela precisa que você diga assim: olha, estou indo, mas estou à disposição. Qualquer coisa liga. Meu marido briga comigo. Chega uma pessoa aqui em casa, ele fala de mim, ele tem que me espizinhar, porque ele diz que eu falo para as pessoas: ligue a hora que quiser. Mas não é para qualquer pessoa ligue a hora que quiser, não é? Mas eu continuo fazendo. Continuo dizendo: ligue a hora que você quiser. Porque a gente pode evitar muitos suicídios. Só com essa coisa: eu estou por aqui. Qualquer coisa liga. Né? Então é isso. Agora, em relação ao duelo, o duelo é quando a gente está revestido do desejo de vingança. A gente quer se vingar, aquela coisa do olho por olho, dente por dente. E aí
É o que a Aline falou, a gente não aprendeu a se amar, porque se a gente tivesse amor próprio, a gente nem ia ligar. Eu tenho meu amor próprio, eu me conheço, eu sei que eu não sou isso que a pessoa está dizendo. Então, eu nem vou me defender, vou deixar isso para lá. Agora, perdoar é muito difícil, gente. Tem muita romantização a respeito do perdão. Mas o perdão, sabe, ele não acontece assim da noite para o dia, eu te perdoo. Não, não. O perdão é quando você se lembra da ofensa e aquilo não significa mais nada para você. Então, você nem sabe o dia que você perdoou. Não sabe. Né? É isso, gente. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer. E eu estou agora querendo lembrar do poema do Varal que eu fiz pro colega e não lembro. Mas é isso, né? É preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda. Achei interessante sobre isso que a Aline falou, que é outra versão de nós. Vira a face, quer dizer, cara, você bateu na minha cara, mas eu vou te dar o outro lado, vou te mostrar, não quer dizer que ele vai ter que bater, né? Isso é metafórico. Eu vou te mostrar quem eu realmente sou. Olha só, minha outra versão. Então, não me atinge, né? O que você fez não me atinge. Aí ele diz aqui também, a Pedro, Cristo disse a Pedro, coloca a sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Também metafórico, né? Também metafórico, porque não necessariamente a espada, né? Pode ser outra arma, né? O escárnio, essa coisa do cancelamento, né, que a gente vive hoje. Licença, a senhora pode voltar só antes da metáfora, que de um barulho aqui eu perdi. Tá. E eu não quero perder porque é muito importante. Foi da primeira que eu li ou foi a segunda? Da espada. Ah, tá. Coloca a sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Então, aí o nosso pensamento condicionado, a gente vai direto no homem com a bainha, com a espada, né? E nem sempre é isso, né? Quando a gente, tudo, a lei de ação e reação, tudo que nós fizermos ao outro, volta para a gente. Mas não necessariamente da mesma forma. Mas a mesma dor que a gente causou no outro, a gente vai carregar essa dor. Porque a gente precisa sentir em nós o que nós fizemos com o outro. Isso aí não é nem uma questão de olho por olho e dente por dente, não é que Deus é vingativo, não, somos nós, a questão é nossa. Então, nós sentimos a dor que nós causamos no outro. Isso é pedagógico. Você vai sentir. Mas, muitas vezes, você não sente como a espada. Matou pela espada. Não, matou pela espada, vai morrer pela espada. Muitas vezes, nós, espiritualmente falando, a gente não tem forças para sofrer aquela dor que nós causamos no outro. E aí nós sofremos em doses homeopáticas porque Deus nos ama. Então, quantas reencarnações a gente vai ter sentindo devagarzinho aquela dor que a gente causou ao outro, né? Então, o que a gente aprende com a lição de hoje? Que a gente precisa perdoar.
mas que o perdão ele não é instantâneo, porque nada na natureza é instantâneo. Você planta a sementinha lá e precisa chover, precisa tirar as ervas daninhas. Então, aí quando é que a gente... Agora, quando a gente se começar em oração, pedindo a Deus essa força do perdão, sempre, uma hora, quando a gente menos esperar, a gente está orando e pedindo a Deus para perdoar, que a gente quer perdoar, que a gente quer se livrar daquele fardo, e a gente nem percebe que momento a gente se libertou. Aí alguém fala sobre aquele assunto e você não dói mais em você. Então, houve o perdão. E a primeira pessoa beneficiada é você que perdoou. Talvez nem chegue para o outro. Talvez o outro nem precise do teu perdão. Porque ele não está nem aí. É você que precisa perdoar. Não o outro precisa do teu perdão. Não necessariamente. Eu acho que é isso, né? Ah, lembrei o nome do professor, é Ladeira. Ladeira. Eu posso pegar o livro? Posso. Deve. E no dia que foi o sepultamento do Ladeira, eu escrevi esse poema para ele. E aí, Sheila e Regina e Aline, eu descobri a depressão dele, conversando com pessoas que conheciam ele no cemitério. A gente estava no cemitério, tinha outros amigos, tudo, e aí eu descobri que uma paciente dele se suicidou. E aí foi quando ele se sentiu um sentimento de culpa muito grande, e ele entrou num processo de depressão. Né? Aqui, está na página 87 do livro Varal. Então, chama-se Ladeira, que é o sobrenome dele. Ele era conhecido por Ladeira mesmo. Ladeira que se sobe, se tem que descer. Ao nascer, ganha-se a certeza de morrer. Morrer não é empecilho à felicidade. Empecilho é viver sem felicidade. A felicidade depende do estatuto que se ganha ao nascer. As lembranças que se trazem, as experiências que se acumulam. Ao viver, aprende-se morrer lentamente. Lentamente caminha-se para o nada. O nada que conduz ao tudo que anseia por significado. O significado significando, ressignificando, estruturação do ser em cambalhotas, no imenso circo onde todos são palhaços, palhaços cheios de guizos à mercê da sorte. E os sons que emitem não importam quando chega a morte. A morte não é empecilho à felicidade. A felicidade consiste em decifrar os sons da vida. Os sons da vida são o prenúncio da morte. Os sons da vida e da morte se confundem, embaralham-se no eterno vai e vem. Vão e vêm, vêm e vão, a cantar o encanto da vida e o desencanto da morte. Ladeira. Então é isso. A gente precisa olhar para o lado. Então, se você pode fazer alguma coisa, faça. Aí vem alguém e fala para a gente, mas fulano é muito folgado, você que marcou consulta para ele, e aquilo a gente não deve internalizar essa crítica. Porque a gente sente dentro da gente o que a gente prometeu no céu. Então, a gente não pode permitir que outras pessoas te impeçam de fazer aquilo
que é um mandato que te foi confiado e que, por intuição, você recebe a informação do que você tem que fazer. É isso. Nossa, que sensacional tudo isso. Virou um looping aqui a cabeça. Né? Porque eu tenho uma história de suicídio na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu tive que enfrentar isso. E foi, assim, uma surpresa, porque ninguém sabia né, que a pessoa chegaria nesse ponto. Né? E é uma coisa silenciosa, né? É uma coisa silenciosa e a gente tem que ter muito olhos mesmo para tudo ao entorno da gente, né? E só que às vezes a gente chega tarde, né? Porque a gente está naquele nosso problema, né? Carregando nossos traumas, nossas coisas e não vê um pedido de socorro no olhar, às vezes, né? É isso. De um amigo ou de um... Isso mesmo. Pois é. Não sei se vocês... Quem quer falar mais? De que vale a vida? Você avalia que nem o Suassuna fala, que ele acha assim que ele humaniza, né, o suicídio, mas ele fala assim que o sujeito, ele avalia o mundo, e que se a gente for avaliar o mundo, a gente fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E avalia a si mesmo, né? Então, dependendo da situação que a gente tá, é desesperador mesmo, né? Então, e conclui que a sua existência nesse mundo não é necessária, né? Então, ele não faz apologia, mas ele entende que, né, essa potência da arte, da educação, é abrir caminhos para outras visões de mundo, né? Não só essa terrível que a gente tem, e a versão de si mesmo também abrir outras possibilidades de si mesmo, né? Se conhecer. Então, se eu conheço outras possibilidades da minha existência, que tá ali viva só tá sufocada, porque é isso, a gente vai sufocando, e aí chega uma hora que fica insustentável humanamente, né, a dor, insustentável. Então, assim, a saída é se suicidar, porque não tem uma outra saída, é tão sufocante que, humanamente, assim, então, por isso que eu falo, às vezes é importante a gente reconhecer o amor das pessoas. Então, quando eu fiz esse movimento, entendi que elas me amam da forma delas, não da forma que eu gostaria. Mas é amor, não deixa de ser amor, né? Isso, a minha mãe me ama do jeito dela, mas ela me ama. E eu não vou questionar o jeito dela. Como é que eu vou questionar a forma que as pessoas amam agora, né? Então, e parei de me cobrar também, porque eu queria estar presente na vida das pessoas, queria que elas sentissem que poderiam contar comigo, e às vezes não dá, às vezes a gente, e nem eu compreendo quando o seu Cleo fala, né, a senhora já ajudou tanta gente, ajuda tanta gente, quando, eu não me lembro o nome dele, por quê? Porque é tantas pessoas que a senhora já ajudou nessa vida que humanamente chega a ser impossível, né? E não é porque ele não foi marcante, o nome é um detalhezinho, né? Perto de tudo isso. Então, assim, e às vezes a gente precisa mesmo dar uma pausa, né? Vamos pausar, vamos delegar para outras pessoas, né? A rede de apoio é isso. É isso, Aline, certíssima. Tem momentos na vida que a gente precisa moderar, né? Mas a gente sente aqui dentro da gente, quando a gente precisa fazer. O não fazer também, se você, não, agora eu vou descansar. Só que a gente sente esse chamado. Aline, é tão forte, é maior do que a gente. Né? E se a gente voltar para a nossa primeira lição,
A felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Aí, o Evangelho trouxe essa questão da felicidade, né? Também. E na prática, a felicidade é isso. É você atender o mando. Agora você precisa aprender isso, né? Como que é isso? Quando que é um mandato que te foi confiado? Quando é? E você também precisa aprender que você só pode ir até a página B na vida da pessoa. Você não pode dizer à pessoa o que ela tem que fazer, a pessoa que te procura, né? A gente pode mandar mensagens todo dia eu mando uma mensagem, eu seleciono 5 pessoas para mandar aleatoriamente. Nossa Senhora, como faz efeito. Sempre tem alguém dizendo, obrigada, dona Vilânia, eu estava precisando disso. E não sou eu que escolho, né? Porque é aleatório. São 10 pessoas, ou melhor dizendo. Escolho 10 pessoas. E assim, dá trabalho? Dá. Mas a gente sente aqui dentro, não precisa fazer aquilo. Se a gente não fizer, a gente sente falta, né? Mas é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai passar para aquele momentinho. Aquele momentinho das vibrações, né? Vamos começar. Regina, você trouxe alguma coisa hoje? Uma leitura, uma reza, um bendito. Oi. Eu trouxe uma coisa que eu estava lendo, sempre eu tô lendo um pouco do Osho para apaziguar o ego, né? E agora, depois dessa leitura toda, eu não sei se vai fazer sentido, mas vou ler. A gente vai descobrir o sentido. Tá. Achei a banda do Osho, hein? Eu acho que tem muita coisa ali que ele diz que é que nem Jesus. Sempre serve para alguma coisa. Sempre serve para muita coisa. Então, a vida pode ser vivida de 2 maneiras, como um cálculo ou como poesia. Em seu interior, o ser humano traz 2 aspectos distintos. Ao lado calculista, que cria a ciência, os negócios, a política, e o lado não calculista, que cria a poesia, a escultura, a música. No entanto, até hoje não existe uma ponte que ligue esses 2 hemisférios. Eles têm uma existência separada. Por conta disso, a vida do ser humano é extremamente empobrecida, desnecessariamente desequilibrada. Esses 2 lados precisam ser unidos. Na linguagem científica, se diz que o cérebro tem 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo são os cálculos e a matemática, a prosa. E o hemisfério direito são a poesia, o amor, a canção. Um dos lados é a lógica e o outro é o amor. Um lado é puro silogismo e outro pura canção. Mas não existe uma ponte que una esses 2 lados. Eles não conversam entre si. Por isso o ser humano vive dividido. Eu acho que os dirigentes descobriram isso. E ajuda a fortalecer isso, né? Os dirigentes, os governantes, o governo oculto. E aí fortalece isso e as pessoas ficam chegam a esse ponto de querer tirar a própria vida. Muitas vezes está perdido mesmo. Obrigada, Regina. Boa reflexão. Aline?
Não, só tô refletindo aí sobre tudo. Sheila? Ai, meu Deus. A ciência e o amor têm que dar as mãos, né? Tá. Então, gente, eu abri aqui no livro Reflexões em Grãos, que está disponível para ser comprado pela Hotmart, de Maria Villani. A Renda Revertida para o Rodrigues, que é um poeta, né? E o poema 26. Feito no dia 3 de fevereiro de 2023, 7h32. A paz da consciência tranquila e a luz do conhecimento são o alicerce da vida. Vamos pensar nessa consciência tranquila. O que é essa consciência tranquila que a gente veio refletindo aqui, né? Lembrando que eu abri aleatoriamente. O que é abrir aleatoriamente um PDF? Você abre o PDF, rola o dedo e para em um momento. Aí foi isso que eu fiz e tem a ver com o que a Regina falou. Tem exatamente a ver com o que a Regina falou. Exatamente a ver. E eu abri agora. Eu acabei de abrir. Então, assim, abri nesse momento. Eu não tinha separado uma mensagem. Eu pensei, meu Deus, qual é o livro que eu vou abrir? O livro que eu sempre tenho em mãos. Então, que bom, assim, que a gente tenha a alegria dessa consciência tranquila, né? De lutar contra o ego. De não lutar contra o ego, de deixar o ego. Deixa o ego. É isso. Bem, hoje eu trouxe esse livro aqui, ó. Sabedoria de Preto Velho, que foi presente da Sheila e da Wanda, a mamãe da Sheila. E a reflexão de hoje é Reflexo de Deus. É uma mensagem de Pai João de Aruanda, que diz o seguinte: dúvida, meu filho, observe o sol nascendo todas as manhãs e as estrelas iluminando a noite como uma colcha de luzes. Não encontre a prova da existência de Deus? Olhe no espelho e veja a alma de Deus refletida em sua própria alma. Abra os olhos, feche-os novamente, abra e feche as próprias mãos e sinta o grande milagre da vida refletindo a grandeza do seu autor. Lamenta e chora ainda? Deixe as lágrimas se derramarem sobre as feridas da alma. Mas cuidado, meu filho, para não se afogar em pranto e lamentações. Deus espera que você seja a materialização dele para o aperfeiçoamento do mundo, como filho do Pai, embaixador das estrelas. Saia por aí sorrindo, enxugando as lágrimas daqueles que sofrem. Abra os olhos para a vida e verifique aquele dentre nós que teve todos os motivos para reclamar das dores do mundo que recaíam sobre si mesmo. Morreu de braços abertos para o próprio mundo. Por que então permanecer com os braços cruzados aí sentado? Levante-se, vibre e viva. Deus espera em você. Pai João de Aruanda, do livro Sabedoria de Preto Velho, Robson Pinheiro. E assim, em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças, exatamente. Então é isso, gente. Pedir a Papai do Céu, ou melhor, agradecer a Papai do Céu, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui estudando
e divulgando a doutrina espírita como os trabalhadores da última hora. E agradecer pela nossa vida, porque nós somos os sobreviventes dessa era e tem alguma razão para isso. Deus espera em nós os sobreviventes, para cuidarmos uns dos outros, defendermos uns aos outros das injustiças e, acima de tudo, nos amar, aprender a nos amar para amar o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, fortifique nossos anjos guardiães, para que eles possam nos amparar nas provas desta vida. Que assim seja, um bom domingo, boas alegrias, muitas alegrias. Um abraço para todos. Para todas, né? Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, amor.